Bom dia, gente. Olá. Oi para todo mundo que está chegando. Olá para você que está vendo a gravação. Hoje uma live bem conectada com esse momento coletivo que é a Semana das Crianças, né? Então a gente vai falar da criança que mais importa, que é a nossa criança interna, né? Quero falar um pouco sobre isso, ampliar, esclarecer um pouco e falar com muito carinho, né? Porque eu acho que é uma coisa bem importante aí para os nossos processos de autoconhecimento. Então sejam bem-vindas. Tô vendo que vocês estão entrando, vou esperar um pouquinho aqui para todo mundo entrar. Já é véspera de feriado, né, gente? Eu já fiz a live agora na hora do almoço, porque eu sei que muita gente à noite já vai dispersando, né? Algumas vão viajar, enfim. Que bom, então. Vamos entrando aí. Ai, é uma live tão gostosa, foi tão gostoso preparar esse conteúdo para falar disso, porque é uma coisa que eu acho que quando a gente fala da nossa criança interna, ela já fica feliz. Então, assim, sabe, já é um conteúdo bem gostoso. Tô vendo aí quem tá entrando. Oi, Rafa, oi, Márcia, oi, Ana, oi, Dani, oi, Isa. Gente, posso pedir aquilo que eu sempre peço de apoio para vocês mandarem um coração, alguma coisa assim, escreverem alguma coisinha no chat, dar um oi ali, que a live é entregue para mais pessoas, né? A gente vai cooperando aí com o algoritmo, tá bom? Então eu peço essa gentileza. Boa tarde, minha queenzona Márcia, querida. Saudades, que bom que vocês estão chegando. Vamos lá. Então peço aí para vocês darem os corações e eu vou tocar o conteúdo, que eu acho que ele é bem importante, bem bacana. Também quero avisar, antes de tocar o conteúdo, antes de tudo, porque eu vou falar um pouco disso na live, agora, gente, dia 24, 25, 26 de outubro, eu estou oferecendo o evento Sua Próxima Fase, pra gente falar também da criança, também da adulta, pra gente falar de tudo. Então é um evento gratuito, é só se inscrever pelo link da bio, pelo link que tá nos stories. Não esqueçam de se inscrever, porque esse evento, são 3 noites juntas, esse evento, olha, eu digo com todo o meu amor que ele é sensacional, tá? Então, e a gente vai falar um pouco do que a gente vai falar lá, aqui hoje, de uma maneira mais específica, dessa história da criança interior. Bem-vindas todas que estão chegando. Primeiro, gente, falar um pouquinho do que é, né? Oi, Mar, minha gata. O que é essa tal da criança interior, criança interna, que a gente escuta tanto aqui na internet, né? Ai, cuidar da minha criança, eu preciso acolher minha criança, eu preciso amar minha criança. E é tudo verdade, tá tudo certo. Só que fica um pouco raso, às vezes, para algumas pessoas, esse jeito, assim. A pessoa fala, ah, tá, eu tenho que cuidar da minha criança, eu tenho que amar minha criança, mas que criança? O que eu faço, né? O que ela quer? Enfim. Então eu queria aprofundar um pouco mais, porque eu sei que a minha galera aqui que tá comigo gosta de coisas mais profundas e sem essas formulazinhas mágicas, né? Então vamos lá. Eu vou falar sobre o ponto de vista da psicologia analítica de Jung, né? Que eu acho que amplia e ajuda. Criança interior, gente, é um aspecto nosso, né? Um aspecto arquetípico. Essa criança interior, ela não deixa de ser a criança que a gente foi um dia, sim, né? Muita gente fala, nossa, mas eu tive experiências, então a minha criança é isso, a minha criança é aquilo por causa da minha história de vida. Sim, né? A tua criança traz essa bagagem da tua criança real, da tua infância. Ela traz a bagagem, como ela é um aspecto arquetípico, ela traz a bagagem toda do inconsciente coletivo, né? Ela é um arquétipo, então ela tá mergulhada aí nesse inconsciente coletivo e o seu inconsciente pessoal. Então ela é um mix de tudo isso, é um aspecto que traz essas experiências e que vem com esses conteúdos do inconsciente coletivo e do inconsciente pessoal. E o que eu acho legal é que ele chama de arquétipo de sobrevivência. Então a criança interna, esse aspecto nosso, é um aspecto de conexão com o divino. Tanto que algumas pessoas chamam de, em vez de chamar de criança interior, falam criança divina, o nosso aspecto da criança divina, né? Então, assim, é aquela linha direta com o divino que nos habita. Por quê? Porque quando nós éramos crianças, né, nós tínhamos essa linha direta com o divino, né? Antes da gente
entrar nessa nossa fase egóica e, enfim, e acontecer todo o amadurecimento do ego e da gente virar adolescente, adulto e vir parar aqui onde estamos, nós éramos, sei lá, pura conexão, né? Vivíamos no inconsciente ali e pura conexão com esse divino. Então, é esse aspecto também. Eu gosto de falar tudo isso porque eu acho que é bacana, né? Vamos falar de de um jeito um pouco mais vida real aqui, que você sabe que eu sempre gosto de falar, que é bacana. Como ele é a criança interior, né, essa criança divina, ele é um arquétipo, ela tem como todo arquétipo, tem o lado bom e o lado ruim. Bom e ruim, entre aspas, né, mas vamos falar assim também para ficar mais fácil. O que seria o lado bom desse aspecto da nossa criança interna? Né? É o nosso entusiasmo, a nossa vontade de viver, de brincar, a nossa alegria, a criatividade. Gente, criança, vocês sabem, né? Lembram? Ou quem tem filhos, aí a criança pega qualquer pedacinho de galinho ali na floresta e faz daquilo as coisas mais incríveis, supersônicas e maravilhosas do mundo, né? E isso para nós adultas é aquela forma da gente achar saída quando a gente tem um grande problema e a gente só vê o concreto, a criança vê todo o simbólico, né? Ela tá conectada com o divino, então ela acha as saídas com a criatividade dela, enfim. É esse lado ousado, né? Que pensa fora da caixa, que olha para uma coisa e consegue enxergar o além daquela coisa. Então, todas nós temos esse aspecto. Pode ser que esteja adormecido aí, eu vou falar um pouco disso, mas todas nós temos esse aspecto de vida, de ousadia, de leveza também, porque a criança ela só vai indo, ela só vai abrindo as portas, né, da vida, ela só vai entendendo, criando, ela não tem muita barreira, né? A criança é essa água que vai indo. Então, nós temos, né, esse aspecto em nós, quando ele está saudável, quando ele está bacana. O que é o lado sombra desse arquétipo da criança interior? O lado sombra é também fácil de entender, porque pensa numa criança que está em sofrimento. O lado difícil da nossa criança interior traz o que para nós como adultas aqui? Ele traz essa dificuldade de amadurecimento, né? Esse lado choroso, vítima muitas vezes, né? Aquela que não sabe, aquele aspecto nosso que não sabe, dependendo da tua história, não sabe ou dá limite para os outros e vira uma agradadora e se violenta, ou, em alguns casos, essa criança, quando não tá bacana dentro da gente, é aquela que não sabe receber limites. Se alguma coisa não acontece do jeito que você idealizou, se alguém diz não para você, a casa cai, né? Vira agressiva, crítica com todo mundo, nada tá bom, nada serve, sempre insatisfeita, sempre querendo outra coisa. Então fica uma pessoa difícil de lidar, né? Veja se as carapuças vão servindo aí, gente. Sempre serve uma carapuça do lado sombrio, né? Todo arquétipo tem o lado sombrio e o lado luz, vamos dizer assim, o lado positivo, né? Então, outra coisa que eu acho que acontece muito nesse lado sombrio desse nosso aspecto da criança interior, quando ela não tá bacana, é a falta de intimidade com a vida real. É a falta de intimidade, né, para lidar com as coisas, com os problemas, com os nãos, com as voltas que a vida dá, né? Então, assim, tem que ser tudo muito fantasioso, tudo muito mágico, né? Aquela pessoa que não tá com o pé no chão. Quem não tá com o pé no chão não constrói, não realiza, não anda para frente, fica sempre nesse mundo da fantasia, né? Esse aspecto puer, né? Pueril que a gente chama. Tem até, simbolicamente, a gente lembra do Peter Pan, né? A gente até fala aquele cara Peter Pan, né? Ou aquela pessoa que tem esse aspecto pueril, que tá sempre no mundo da magia, no mundo da fantasia, não traz a responsabilidade para si. É sempre o outro que fez, é sempre a vida que não quis, é sempre alguma coisa que aconteceu, não tá com o pé no chão, né? E também, um outro aspecto que eu acho importante de pontuar é a inabilidade de se defender, sabe? Então ela recebe as coisas dos outros, acontecem, jogam, falam, vêm e ela não se defende, né? Porque a adulta não tá ali. Fez sentido, gente?
é um tema que dói em muitas de nós, porque todas nós temos o lado positivo e o lado negativo desse aspecto, todas nós, né? Então, o negócio é ver quando uma coisa está muito unilateral, quando essa criança está chorando, quando essa criança só está ferida dentro de nós, né? Ela não vai estar só maravilhosa e feliz, porque, né, a gente é luz e sombra o tempo inteiro, mas tem que cuidar quando a coisa está muito complicada. Então, uma maneira boa de ver é isso. A tua vida está muito nesse sentido que eu falei, de não conseguir realizar, de não ter intimidade com a vida real, de não saber receber ou dar limites, de não ter a habilidade de se defender, né? De não ganhar grana, de não ter relacionamento saudável. Então, vamos pensando aí que acho que a live vai servir bastante, né? A gente vai falar muito disso também, desse aspecto dessa adulta com essa criança, lá no evento Sua Próxima Fase, que abriu as inscrições hoje. Link na bio, 3 dias gratuitos. Gente, não percam essa oportunidade, tá? Mas voltando aqui, né? Eu acho que é muito legal a gente pensar que o que aconteceu se você tá aí tomada pela tua criança chorando, se a tua criança tá muito ferida. Tudo bem, talvez você tenha uma história que a tua criança real lá, né, a tua criança fisicamente na infância ali, sofreu muito, né? Tem muita gente que tem histórias de infâncias muito difíceis. Mas, o que acontece? A gente cresceu. Todo mundo que tá aqui assistindo essa live cresceu e virou adulta, fisicamente falando também. Porque tem muita gente que tem 40, 50 anos e não virou adulta, não amadureceu por dentro, né? E essa é uma tarefa também de muitas mulheres por aí, né? E eu acho que é legal a gente falar disso porque tá tudo bem, tem gente que não conseguiu fazer a volta ali no tempo, vamos dizer, mais normal, né? Mais padrão. Mas sempre é hora, gente. Na psique não tem isso de ser atrasada, de ser fora do... Toda hora é hora de fazer a sua revolução. Toda hora é hora de trazer consciência para os seus aspectos. Todos os dias você está passível de transformação. Então fica aí comigo, que tá tudo bem se a tua criança tá chorando muito. A gente vai jogar aqui, vamos dizer, nessa mesa simbólica aqui, conteúdos para você pegar o que te serve aí. Como fizemos essa transição da nossa infância para nossa adulta, é desejado que outros aspectos entrem na jogada. Então a gente tem esse aspecto da criança que é alegre, que é criativa, que é ousada, que brinca, tal, beleza? E daí quando a gente cresce, né, e chega aí nos 30, 40, 50, que é a maioria de vocês aí, quais os outros aspectos que tem que vir para o fronte da vida, como eu falo? Tem que vir os aspectos da nossa adulta, né? Por isso que o nome da live, e agora eu vou responder, o melhor presente que a gente pode dar para nossa criança interna é a nossa adulta no fronte da vida. Se você tem aí 30, 40, 50, né? Se você tá nessa hora, se você não tem 15, que você não deve ter 15 se você tá aqui assistindo a minha live, você tem que dar de presente para tua criança os teus aspectos de maturidade emocional. É disso que ela mais precisa para ela parar, entre aspas, de chorar e de deixar a tua vida de adulta complicada, escassa, ruim, cheia de abuso. O que a nossa criança, né, mais precisa é que venha esses outros aspectos para ela não ficar sobrecarregada, né? Porque senão, assim, uma criança que tem que dar conta de uma vida de adulta, ela pira, ela se esconde embaixo da cama, ou, né, falando aqui simbolicamente, ela se esconde embaixo da cama, ou ela vai ser raivosa e agredir, ou ela vai chorar sem parar, desesperada. E nenhuma dessas opções é interessante para uma adulta viver de forma saudável, né? A gente precisa dessa adulta para lidar com as demandas, a gente precisa fazer essa travessia psíquica para trazer esses aspectos de adulto. Por que vocês acham que eu estou fazendo um evento que se chama Sua Próxima Fase? Não é à toa, gente. Eu vejo na clínica e com a minha experiência, com os cursos, né, e com as clientes que eu atendo como analista junguiana, a dificuldade de ir para essa próxima fase. A vida escancara. A vida fica dizendo, olha, esse ciclo acabou, esse jeito de olhar a vida acabou,
cresça, venha, tira coragem, atravessa para a próxima fase. E muita gente não tem, né, esse sopro ali ainda de maturidade, essa força interna para ir para frente. E precisa buscar ajuda, precisa buscar informação, precisa buscar apoio, precisa buscar ajuda, porque coletivamente também nos transformamos, né? Somos seres aí que precisamos umas das outras. Eu sempre falo, os meus processos todos, né, para estar onde eu tô, para conseguir ter feito as voltas que eu dei, eu precisei de muitos exemplos, de muita inspiração, de muita informação, de muita terapia, de muitos cursos. E chego onde eu tô agora e vejo, meu Deus, como eu preciso de mais, né? A humildade de saber que eu tô no processo eternamente, e é isso, né? Mas é muito legal a gente ir compartilhando para uma pegar aí, porque cada uma tá num momento. Pensa bem, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que ajuda também, tá? Porque às vezes a gente acha assim, nossa, eu não consigo me relacionar com ninguém, todos os meus relacionamentos são uma droga, os homens estão um horror no mundo, eu tô gorda, eu tô chata, eu escuto todas essas coisas. Vamos mudar esse discurso? Pensa bem que quando esse aspecto da criança interna tá muito ferido em nós, você vai ter muita dificuldade de se relacionar. A criança interna nesse fronte da vida, a criança ferida nesse fronte da vida, melhor dizendo, quando a criança ferida está no fronte da vida, os relacionamentos são sempre pautados no que uma criança carente precisa. Como que uma criança carente se relaciona, gente? Só a gente vê. Uma criança carente se relaciona com dependência, precisando de validação o tempo inteiro. Ela precisa que a mamãe ali, né, fale, tá tudo bem, vai, come, muito bem, Ana, o tempo inteiro precisando daquilo para ela não surtar, para ela não chorar, para ela não ficar mal. É isso que acontece dentro da gente também. Aí as pessoas se metem naqueles relacionamentos super dependentes, né? Onde elas precisam de validação, onde o ar que a pessoa respira, aquele cara vira o ar que ela respira, e se o cara não estiver lá, parece que vai arrancar um pedaço e vira um horror. E as pessoas têm muito sofrimento, porque isso não é relacionamento, e isso jamais vai pra frente. Sempre acaba muito mal, né? Tudo isso. Então, eu sempre gosto de pensar, para de pensar que é você que tá isso, que tá aquilo. Tem gente que coloca no corpo físico o problema, tem gente que coloca, porque os caras do aplicativo. Tudo bem, isso aí são detalhes. O ponto é aqui, ó, dentro do teu ser. Vai cuidar dela. Traz essa adulta, né? Outro ponto que é muito comum que eu escuto é a dificuldade de ganhar dinheiro, é a dificuldade de ter um trabalho legal, não para em nenhum trabalho, não consegue se realizar em nada, né? Meu gato tá aqui. Quando eu falo de assuntos muito... Eu tô segurando aqui porque ele dá uns pulos, gente. É capaz de derrubar o... Desculpa, vamos voltar. Vou repetir. Outro aspecto pra gente prestar atenção é quando você não tá ganhando dinheiro, você não consegue trabalhar, não tem consistência em realizar, né? Em fazer aí o teu processo para você colocar a tua habilidade no mundo e ganhar a tua grana e fazer as tuas coisas. É outra queixa muito comum, né? Às vezes não sabe dar limite, às vezes trabalha demais, precisa agradar demais no trabalho, ou se sente uma vítima, ou é abusada mesmo no trabalho, né? Não consegue dizer não, não consegue lidar com os desconfortos que é. E muitas vezes não é só esse lado, muitas vezes a pessoa tá lá e ela não tem coragem de passar pelo desconforto de aceitar um desafio para ir para a próxima fase, por exemplo. Daí ela prefere ficar ali daquele jeitinho, escondidinha, e depois vai dando, né? Vai dando muito problema por dentro ali, não vai. E tem duas frases que eu acho que ajudam muito a entender isso, que quando a criança ferida está no fronte da vida, por que essas são duas áreas que sempre aparecem, né? Relacionamentos complicados, dependentes e falta de grana e falta de conseguir se realizar no trabalho. Por quê, gente? Pensa bem. Criança não namora, criança não se relaciona, ela não sabe, ela não tem bagagem para isso. E criança não trabalha, criança não ganha dinheiro, porque não é hora, porque não é para isso que a criança existe em nós.
Então eu sempre gosto de dar esse exemplo porque eu acho que ele toca bastante. Então se você tem uma dessas áreas da vida também que está muito complicada, eu acho que é para esse aspecto, criança ferida, que você tem que olhar, né? E trazer essa adulta a amadurecer. Esse é o caminho. Ah tá, Cláudia, agora me diga como. Eu não vou dizer como porque eu não dou fórmulas mágicas, mas eu gosto de ampliar, eu gosto de falar disso. Vou falar um pouquinho aqui, mas eu vou ter 3 noites para falar disso, porque ela merece mais até, mas a gente em 3 noites vai fazer bastante coisa. Depois, quem quiser, vai lá para Travessia também para ampliar mais ainda. A gente vai ter 3 noites, dia 24, dia 25, dia 26 de outubro, gratuitamente pelo Zoom. A gente vai falar basicamente de maturidade emocional, que é o que todas nós precisamos, gente. Não se iludam que você não precisa, né? Aposto que vocês têm essa humildade de saber. Eu também tenho, né? E é por isso que eu trabalho também, né? Eu adoro aquela frase que a gente ensina o que a gente também precisa aprender para sempre, né? É uma maneira da gente se manter lembrando disso, né? Então as analistas, as psicanalistas aí, as psicólogas também estão lembrando a si próprias dos processos, né? É bacana. Essa maturidade emocional, né, ela vem de um lugar, assim, que eu acho que pra gente começar é bem legal de pensar, que é a gente precisa sair desse mundo mágico e a gente precisa passar por desconfortos, a gente precisa entender que a vida é sobre atravessar e não sobre chegar em lugar nenhum. A gente precisa entender que a gente não vai ser felizinha e receber confetes, e daí quando a gente fizer a travessia do autoconhecimento, nosso coração vai se encher de luz e a gente vai ficar ótima, e daí nunca mais vai ter escuridão. Isso é infantil, isso é a criança querendo mandar no teu processo. A adulta sabe desses desconfortos, dessas travessias. Por que o nome do meu curso lá é Travessia? Porque é isso que importa na vida, saber atravessar. O resto é resto, gente. Se a gente vai entendendo, né, que muita gente está empacada e perdida porque às vezes quer chegar num lugar que nem foi ela que fez a meta. E a vida não é sobre chegar em lugar nenhum. Eu acho que vocês que estão aqui comigo já têm aí pelo menos mais de 30 anos e sabem que a gente planeja chegar nos lugares e a vida faz assim, ó. Tira a gente que a gente não sabe nem o nome quando faz a curva. É ou não é? É ou não é, gatas? É. Então, tem 2 lados aí que eu acho que são legais pra gente fechar a live, que eu acho que é bacana. Um é buscar essa maturidade emocional. Então, eu tô convidando vocês aí pro meu evento. Link na bio, se inscrevam. Esse evento, assim, ele vai espalhar todo esse conteúdo, aprofundar, e a gente ainda vai fazer uma ferramenta no último dia. Então, assim, ele é bem, sabe? Ele é bem consistente, gente. É um conteúdo que eu digo que ele é precioso. Ele é precioso, tá? Então, a gente vai falar dessa maturidade emocional que basicamente tá nesses pilares de passar pelos desconfortos e aprender a atravessar. Não dá tempo de eu falar o que eu vou falar em 3 noites aqui. Então, vamos lá comigo. Mas tem uma outra coisa que eu queria que vocês levassem da live hoje. Que a gente tem que puxar a nossa adulta. Mas a gente não vai achar que só puxando a nossa adulta, aquela criança que foi tão ferida vai sossegar dentro da gente. O melhor presente para nossa criança é a nossa adulta. Por quê? Porque a nossa adulta vai conseguir ter essa clareza, sabe? Essa maturidade para olhar para essa criança e ver o que ela precisa. Então, uma outra coisa que eu acho que é bem legal da gente levar para essa semana é: preste atenção ao que te conecta com esse aspecto da criança interior, que eu vou repetir algumas qualidades dele, né? Que é essa alegria, esse entusiasmo, a criatividade, a ousadia, essa sensação de poder tudo, essa sensação de potência que vem de dentro da gente. E às vezes, gente, a gente se sente assim com um passeio no mato, com um passeio na floresta, com uma coisinha que a gente fez em casa, com uma conversa com alguém, com uma viagem, com um livro que a gente leu, com uma música que a gente escutou e dançou. Eu sempre lembro a mim mesma e a vocês: o que revoluciona a nossa vida não são coisas gigantescas e extraordinárias. O que revoluciona a nossa vida são
coisas muito simples, olhadas com consciência, com presença e colocadas de novo, sabe, no nosso campo energético para serem vividas. Então prestem atenção o que conecta vocês com esse aspecto corajoso, alegre e criativo e ofereçam para a criança de vocês essas coisas. Né? Eu até coloquei no Instagram essa semana, né, que o que me conecta muito com a minha criança é escrever, fazer colagens, brincar mesmo assim com, sei lá, de arrumar a casa com flores, com plantas, às vezes eu tiro e faço mandalas. Outra coisa que eu gosto é muito dessas escritas daí eu não só escrevo, né, gente, eu escrevo, aí eu, sabe, agenda de adolescente, de criança que a gente enfeitava, eu gosto disso. Outra coisa é ir pra natureza, né, quando a gente vai pra natureza e faz uma bagunça e dá uma risada e se suja e não precisa tirar selfie, sabe, a gente vai pra natureza pra fazer bagunça e não pra postar no Instagram. Eu acho que a nossa criança fica bem legal porque ela tá tendo atenção ali, né? Então, brincar com meus bichos, com os meus gatos, cantar e relembrar e olhar. Às vezes eu olho as minhas fotos de criança e penso, gente, eu adorava me vestir dessa forma. Então, sabe, se vista de uma outra forma. Eu sempre gosto de dizer que eu tenho um penteado de viagem, que eu faço uns coquinhos aqui em cima, que é até meio infantil, assim, mas que eu acho lindo, assim. Então, quando eu entro na estrada, assim, meu namorado até já brinca, assim, que esse é o penteado da viagem, né? Eu já faço esse penteado porque é um penteado que eu não vou dar uma palestra, é um penteado que não tá no meu dia a dia, até porque ele tem demora para fazer, mas é um penteado quando eu tô assim, sabe, dando bola para minha criança, quando eu tô ali nutrindo ela, né? Então assim, eu brinco comigo mesma, as roupas que eu ponho, as coisas que eu escrevo, o jeito que eu me conecto, que eu me comunico, eu ativo em mim esse aspecto e ele me traz leveza, criatividade, alegria, bem-estar, sensação de potência, né? Porque criança, né, gente, entre aspas, a super heroína da vida, ela pode tudo, né? Porque ela tá ligada com essa centelha divina. E eu acho que é bacana, até tem uma frase aqui que eu acho que eu vou finalizar essa live falando. É bacana a gente lembrar que a gente tá sempre no processo de individuação, né, que é essa realização do si mesmo. E a criança é esse aspecto da gente que vai estar sempre falando, vamos mais, agora é para a próxima fase, agora é para frente. Quando você acha que entrou na zona de conforto, a tua criança também vai pedir, porque a gente precisa dessa realização. Então, para terminar a live, eu quero ler essa frase do Jung, que eu acho que é bem profunda. Depois eu vou escrever ela nos meus stories também, para quem gosta, às vezes, de ler de uma outra forma. Mas antes, eu quero dizer para vocês, não se esqueçam de se inscrever aí, né, nesse evento gratuito chamado Sua Próxima Fase, para a gente falar dessa adulta, né? Gente, esse conteúdo eu ouso dizer, assim, que ele não tem lugar nenhum. Ele é muito maduro e ele é pé no chão, porque eu gosto muito de pegar as coisas do Jung, por exemplo, né, que é a base do meu trabalho, que são difíceis, mas eu trago pro dia a dia, porque foi o que eu fiz comigo. Eu fiz minhas travessias assim e eu ofereço para vocês. Aí vocês fazem o caldeirão de vocês, na alquimia de vocês. Porque eu não entrego esse conteúdo para vocês me copiarem de forma nenhuma. Eu entrego esse conteúdo para vocês ampliarem os processos de vocês e pegarem o que faz sentido para vocês. Assim é bacana, assim dá certo. É assim que eu faço com outras mulheres que me inspiram e que me trazem conteúdo, e é assim que eu devolvo para a vida através do meu trabalho para vocês. Então, para terminar a live, eu vou ler essa parte aqui, né? A criança interior, ela nasce do útero do inconsciente. Ela é gerada no fundamento da natureza humana, ou melhor, da própria natureza viva. Ela é uma personificação de forças vitais que vão além do alcance limitado da nossa consciência, dos nossos caminhos e possibilidades. É desconhecido pela consciência e pela unilateralidade da consciência. Esse aspecto da criança é uma inteireza que abrange profundidades da natureza. Ela, esse aspecto, representa o mais forte e inelutável impulso de ser, isto é, o impulso de realizar-se a si mesmo. E a impossibilidade de ser de outra forma
equipada com todas as forças instintivas naturais, ao passo que a consciência sempre se emaranha na suposta possibilidade de ser de outra forma. O impulso e a compulsão da autorrealização é uma lei da natureza e por isso tem uma força invencível, mesmo que o seu efeito no início seja improvável ou insignificante. Carl Gustav Jung. Eu sei que essa frase é profunda, gente, mas eu sei que vocês bancam coisas profundas e é assim que a gente também traz a maturidade. Chega de coisa rasinha e de coisa que a gente entende na primeira leitura. Vamos ler de novo? Vamos para a segunda camada. Eu me comprometo a colocar agora à tarde. Eu amo essa passagem do Jung porque é inevitável. A vida vai chamar a gente sempre para a gente se realizar. Não adianta dizer, não, não vou. Você vai sempre sentir o chamado para ir para a próxima fase. E esse aspecto da criança divina em nós, ela tem essa força vital, sabe? Essa coisa que vem do útero do inconsciente. Não é lindo? O útero do inconsciente. E é uma lei. A realização e o impulso e a compulsão de se realizar, de se tornar quem você veio aqui para ser, é lei da natureza. E é a tua criança divina que vai te ajudar a andar nessa estrada. Dá um abraço nela, dá um beijo nela. Feliz dia da nossa criança interna. E espero vocês lá no nosso Cafofo virtual, dia 24, 25 e 26 de outubro, para a gente continuar esse papo, porque ele é transformador. Um beijo bem grande, gente. Feliz dia das crianças internas e externas. Feliz dia das crianças para fazer bagunça. Feliz dia das crianças para que esse útero do inconsciente que autorrealiza a gente possa ser cada vez mais pulsante em nós. Eu também me emociono, Ana. Eu tenho que ler assim, ó, focada, para não emocionar, porque é muito gostoso. Isso que eu falo, quando a gente dá bola para nossa criança interna, fica tão mais gostosinha a vida. Vamos curtir, né, gente? Obrigada, como sempre, pela presença de vocês na live. Eu vou deixar essa live salva. Manda ela para quem você acha que cabe, né? E façam as inscrições. O link tá na bio, o link tá nos stories. E eu vejo vocês na sua próxima fase, tá bom? Um beijo bem grande, gente. Feliz Dia da Criança.